Hoje nós vamos, irmãos, dentro da divisão dos assuntos que nós estamos propostos a trabalhar, falar sobre o primeiro artigo da eclesiologia. Semana passada eu até expliquei o que seria eclesiologia. É a doutrina que estuda as disciplinas relacionadas à questão da igreja, da administração da igreja. Tudo que se refere à membresia, o que nós fazemos enquanto comunidade reunida, isso se chama eclesiologia, que vem da raiz da palavra grega eclésia, que é chamados para fora. Essa nossa congregação dos santos. E aí os irmãos podem perceber, já dentro da divisão, que é a maior quantidade de artigos. Então, o Dr. Robert Calley, que é o fundador da nossa denominação, e que escreveu esses artigos, deixou esses artigos antes de voltar para a Europa, ele dedicou boa parte dos artigos a essa dinâmica da igreja. Os deveres, questões dos sacramentos, ordenanças, a obediência que os cristãos eles devem dentro da comunidade religiosa. Então, parece que de fato ele estava realmente preocupado em deixar, inicialmente, para aquelas igrejas fundadas, essa mini confissão de fé para nortear aqueles irmãos e deu um destaque todo especial à vida cotidiana que esses irmãos teriam que viver. E hoje a gente vai começar dentro dessa disciplina, eclesiologia, com esse artigo 19. Vamos para o texto dele, né? Vamos lá. Diz o seguinte: a igreja de Cristo no céu e na terra é uma só, e compõe-se de todos os sinceros crentes no Redentor, os quais foram escolhidos por Deus, antes de haver mundo, para serem chamados e convertidos nesta vida e glorificados durante a eternidade. Então, o artigo 19, na verdade, ele vai falar de abrangência. Qual seria a abrangência da igreja de Cristo? Qual é a formação dessa igreja? E também fala sobre uma parte escatológica que a gente chama, que é no fim de todas as coisas. Então a gente também tem essa característica aqui. Então, dentro da abrangência da igreja, eu queria iniciar com a seguinte pergunta: todos que frequentam a igreja local fazem parte da igreja de Cristo? Fica claro para a gente que não são todos que frequentam a igreja local que fazem parte da igreja de Cristo. E, irmãos, a maioria das nossas dúvidas em relação a essa temática, entenda só, é porque nós facilmente temos a tendência de olhar para o visível, aquilo que os nossos olhos contemplam, e fazer ou tentar fazer uma relação direta com aquilo que é invisível ou espiritual. Mas quando nós tratamos da igreja de Cristo, nós temos que fazer essa diferenciação. Apesar de que somos seres humanos, feitos aqui de carne e osso, alguns mais osso do que carne, e alguns com mais carne do que osso, como é o meu caso, mas somos seres humanos, e esses seres humanos, eles são visíveis. Mas quando nós falamos de corpo de Cristo, não podemos esquecer da questão espiritual. E aí é o que a gente vai reforçar conceitos, que eu sei que muitos de vocês já sabem, mas a gente precisa reforçar o conceito daquilo que é visível e daquilo que é invisível. E que é muito claro aqui para a gente compreender esse artigo 19. Então, nós temos a igreja visível e temos a igreja invisível. A igreja visível, entenda, ela faz parte do contexto local. Então, quando eu digo igreja congregacional de Mangabeira, em Mangabeira, estou falando da igreja visível. Olha, é na rua João Beiroz da Silva, ou João Barros da Silva. A igreja congregacional em Sapé. Então, nós sabemos que é aquele local, aquele prédio, onde pessoas se reúnem naquele contexto local. E dentro da igreja visível, nós temos membros e temos frequentadores dessa igreja. Isso significa que, dentro das reuniões, existem membros da igreja e tem os frequentadores, que podem ser esses frequentadores congregados da igreja, que já entregaram a sua vida a Cristo publicamente, né, com a sua profissão de fé, mas podem ser apenas visitantes.
podem ser familiares de pessoas que são membros da igreja e pessoas de menor de idade que não podem ficar em casa sozinhas e os pais trazem para a igreja. Então perceba que a igreja visível ela é composta por várias pessoas dentro do contexto local. A igreja visível, nós sabemos o limite dela. Então aqui na igreja de Mangabeira temos tantos membros. Eu falo com a secretária aqui, depois que a gente atualizar todo o nosso cadastro, ela vai dizer, temos tantos membros. E vamos dar uma estimativa de congregados, que são aqueles que frequentam a igreja no decorrer dos cultos. Nós sabemos o seu limite. Dentro desse templo aqui, apesar de ser grande, a gente não consegue colocar 1000 pessoas. Não sei, talvez, eu acho que não. Mas a gente sabe o limite que é esse local aqui, ele comporta. Então, visível, igreja visível, é como nós vemos a igreja. Eu acho que esse é o resumo da obra. Igreja visível é da forma como nós vemos, certo? Mas e a igreja invisível? Que é o outro conceito. Nós não sabemos o limite. Por que nós não sabemos o limite? Porque essa igreja invisível, ela é composta de salvos. Se ela é composta de salvos, qual de nós aqui sabe qual a quantidade de salvos que existe nessa igreja? Não sabemos. E a igreja invisível, talvez esse seja o ponto mais importante, é como Deus vê a igreja. É claro que, entenda só, irmãos, Deus, ele, como ele é o Senhor de toda a ciência, toda a sabedoria, é claro que ele sabe que aqui em Mangabeira existe essa comunidade aqui chamada Igreja Congregacional em Mangabeira. É claro. Mas Deus, ele quando olha para a igreja, ele não olha com essas nomenclaturas que nós temos, termos humanos, simplesmente. Ele vê a igreja composta pelos salvos, composta por seus filhos. Então, é como Deus vê a igreja. E uma das maiores dificuldades que nós temos na convivência da comunidade é nós conseguirmos viver entendendo essa realidade. Porque uma coisa é a gente ver aqui e saber a diferença. Mas outra coisa é a gente conseguir viver entendendo essa realidade. Sabe por quê? Porque uma má compreensão da igreja visível e invisível pode nos tornar pessoas frias ou mesmo revoltadas. Existem pessoas, inclusive, que até saem do convívio local de uma igreja porque acreditam que nem estão no meio religioso, mas simplesmente em um ambiente carnal. Vocês já conheceram pessoas assim? Isso aqui é uma igreja? É nada, isso aqui é um bando de gente que não presta. Eu vou me embora daqui. Por quê? Porque no meio da comunidade, no meio da igreja visível, existem aqueles que somente frequentam. A igreja visível, ela não é composta de salvos. Aqui é composta de salvos, é a igreja invisível, que é como Deus vê a igreja. Então, é claro que nós temos que lutar contra esse pensamento de que pessoas estão no meio da comunidade com pensamento, com questões carnais, humanas, mas esse tipo de pensamento é muito comum de pessoas saírem da igreja e trazem como defesa essa justificativa, e a gente consegue entender de que isso pode acontecer. E eu queria destacar pelo menos 2 motivos. Primeiro, e aí eu quero que você grave isso no seu coração, se você já não tem essa noção. Nós temos que entender de que na igreja visível existem pessoas que estão no processo de santificação. Você sabe o que é processo, não sabe? Processo é algo que não acabou ainda. Então, pode ser que você esteja numa igreja visível e tem alguém na igreja visível que lhe fez algum mal. Mas essa pessoa, ela está em processo de santificação. Ela não chegou ao final. Então ela é imperfeita. Igual a você. Igual a mim. Que sou pastor, mas sou imperfeito também. Então, a gente não pode simplesmente se colocar por trás de justificativa para sair da igreja visível, a igreja local, dizendo que ali só tem gente carnal, ali só tem gente que não presta, porque me fizeram mal. Você nunca fez nenhum mal? Você é perfeito? Você é perfeita?
Na igreja visível existem pessoas que estão em processo de santificação. Temos que entender isso. Mas também temos que entender que também na igreja visível tem pessoas que nem são cristãs. Elas podem até levantar as mãos na hora do louvor. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Pode até fazer isso. Mas não nasceram de novo. Tem muita gente que gosta do ambiente da igreja, mas não querem o Senhor da igreja como seu Senhor. E aí, às vezes, no convívio com essa pessoa, a gente se fere, a gente se arranha. E a gente não pode considerar, botar a igreja num bolo só por conta de algumas pessoas. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então, vamos fazer essa diferenciação. Por quê? Porque a igreja invisível, ela é uma igreja católica, santa, única e exclusiva. Então, nesse sentido, a igreja invisível é tudo isso. Então, católica não é católica apostólica romana. Todos nós somos católicos. Por quê? Porque a palavra católico significa universal. Significa pessoas, independente de localização geográfica, denominações religiosas, placas de igreja, nós fazemos parte da igreja católica, que é a igreja universal, composta por pessoas de todos os locais. E também essa igreja é uma igreja santa. Lembrando que santo é no processo de santificação. Santo no sentido de ser uma igreja separada por Deus para ser um diferencial e que vive sempre nesse processo de crescimento. Processo. Eu e você estamos no processo. Ninguém aqui chegou no patamar de santidade que nós vamos ter lá na glória, não. Somos imperfeitos. É por isso que às vezes a gente se arranha. E a igreja invisível também é única e exclusiva. Por quê? Porque se só existe um meio de salvação, que é Cristo, então não existe outra possibilidade de ter outra igreja real e verdadeira, além dessa que o Senhor é Cristo. Ou seja, ela é única e exclusiva. Então, qual é a igreja que vai para o céu dessas duas aqui? Me responda. Invisível. Na igreja visível, tem gente da igreja invisível? Tem. E na igreja invisível, tem pessoas que fazem parte de uma igreja visível? Estão com medo de responder? Tem também. Você não faz parte de uma igreja visível? Igreja Congregacional em Mangabeira? Se você é salvo, de verdade, você faz parte também da igreja invisível. Mas a diferença é que não são todos da igreja visível que fazem parte da invisível. Agora, todos que fazem parte de uma igreja invisível, da igreja invisível, eles devem fazer parte de uma igreja visível. E aí é que o grupo dos desigrejados não gostam dessa palavra, porque eles acham que pode ser crentes em casa, sozinhos. Mas a ordenança bíblica é que aqueles que fazem parte dessa igreja invisível, eles devem congregar. Mas pastor, na igreja só tem gente falsa. Tem na igreja falsa mesmo, tem. Mas pastor, tem na igreja gente que é mal encarado. Tem. E na igreja tem gente que já me fez mal. Tem, meu irmão. E vai ter. Sabe por quê? Porque na igreja visível tem gente que nem crente é. Quanto mais os outros que estão em processo de santificação. Inclusive você. Então temos que entender claramente quais são essas duas figuras para poder nós não nos frustrarmos com instituições, nos frustrarmos com pessoas, porque isso, irmão, na convivência humana vai acontecer sempre. Mas quando nós estamos seguindo a Cristo, tendo a certeza que fazemos parte dessa igreja que foi comprada, a igreja lavada e remida no sangue dele, nós vamos valorizar mais ainda a igreja visível. Porque é um ambiente que Deus usa, inclusive, para promover crescimento na nossa vida, como hoje, por exemplo. Amém? Então, qual é a igreja que vai para o céu? A invisível é que vai para o céu. E é exatamente sobre essa igreja invisível que o nosso artigo ele vai falar. Então, o início dele é o seguinte. A igreja de Cristo no céu e na terra é uma só. É muito interessante a expressão que Caleb usou. No céu
e na terra é uma só. Efésios 3,14 diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É o texto que nós lemos no início. Ele toma o nome toda a família, e tanto no céu como na terra. E no capítulo 4, versículo 4, diz que há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A igreja, ela é uma só, Efésios 4,4 diz isso, e ela é uma só, tanto no céu como na terra. Não existe salvos, na qualidade de salvos que estão no céu, que são diferentes da qualidade de salvos que estão na terra. A diferença é no tempo e na história, onde eles estão. Mas, em relação à abrangência da igreja, a igreja é uma só. Então, é assim que Deus vê. Só que a gente costuma, para fazer uma divisão, a gente costuma chamar a igreja que está na terra de igreja militante. E aquela igreja que está já na eternidade, nós chamamos de igreja triunfante. Por quê? Porque a igreja militante, ela continua aqui na sua batalha, até chegar na eternidade. Só que a igreja triunfante já está lá gozando das bênçãos celestiais, já passou o seu período aqui, mas é uma única igreja. Então, até o pastor Vanderly Carreiro, comentando esse artigo, ele vai dizer que essa primeira parte do artigo 19 diz respeito à unicidade da igreja. Unicidade da igreja. Os católicos romanos, eles dizem que, na verdade, isso está no catecismo da igreja, dizendo que fora da igreja não há salvação. Só que eles afirmam que fora da igreja que não há salvação é a igreja católica apostólica romana. Eles se autodenominam como a única igreja verdadeira deixada por Cristo. A gente pode afirmar que fora da igreja não há salvação? Podemos? Acho que a gente deve fazer outra pergunta. Que igreja é essa? Que igreja é essa que fora dela não há salvação? Igreja visível? Fora da igreja visível não há salvação? Não. A igreja visível, ela é composta por várias pessoas. Agora, fora da igreja invisível não há salvação. Sim, no sentido de que, na verdade, fora de Cristo não há salvação. Mas se Cristo é o Senhor da igreja invisível, então só existe a abrangência dentro daquele reduto ali que foi o próprio Cristo que comprou. E não se refere às comunidades visíveis, como a Igreja Católica Apostólica Romana diz. Então, fora da igreja há salvação? Porque a salvação é em Cristo. Agora, fora da igreja invisível, de fato não há, porque todos que são salvos por Cristo estão dentro dessa igreja invisível. O finalzinho do versículo 15 de Efésios 3 diz assim, tanto no céu como sobre a terra, né? E isso aí vai falar sobre a forma como Deus enxerga, né? Então, Deus, ele olha para a igreja como a reunião de todos os salvos. Todos os salvos ali. Tanto os do passado, aqueles que creram na promessa, mas não viram fisicamente, como os crentes pós-Cristo, dos quais nós nos incluímos também. Aqueles que vieram já depois da promessa do Messias prometido. Então, igreja militante, igreja triunfante, é uma só. Somos um só corpo, que é a única igreja real e verdadeira. Qual a composição da igreja? O artigo ele continua dizendo: compõe-se de todos os sinceros crentes no Redentor, aos quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo. Aqui fala da escolha que Deus fez antes de haver mundo e que faz desses que foram escolhidos estes crentes sinceros no Redentor. Então a gente tem aqui dois textos para destacar. O primeiro é o texto de 1 Coríntios 12, verso 13, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você consegue, lendo esse texto, perceber já logo de cara que não existe uma acepção geográfica, até mesmo, de certa forma, religiosa em relação à religião humana. E Deus, ele não faz essa distinção. Porque em um só Espírito nós fomos batizados em um corpo. Tanto faz se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Sempre a igreja verdadeira é apresentada assim nas Escrituras. Você vai de Gênesis a Apocalipse, você vai ver. A igreja verdadeira, a igreja de Deus, a igreja de Cristo é apresentada assim, sem rótulos. A única coisa que se coloca aqui é a condição espiritual do indivíduo, ou seja, em um só Espírito. E nesse caso aqui, como nós já estudamos, aqueles que já foram escolhidos pelos propósitos divinos. No propósito eterno divino, esses compõem a igreja. Deus sabe já quem são esses crentes sinceros que foram escolhidos no Redentor. Efésios capítulo 1, verso 11, o apóstolo vai dizer: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, eu lendo esse texto, eu já me questionei bastante no início da minha fé, sobre qual seria o motivo pelo qual Deus haveria escolhido pessoas e predestinava pessoas para a salvação. Porque o texto, ele afirma isso, né, que Deus, nós fomos feitos herança nele, predestinados, ou seja, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então eu ficava me perguntando, por quê? Por quê? Qual o motivo pelo qual Deus escolhe pessoas para serem salvas? E é uma pergunta, irmãos, assim, meio que inútil, para a gente saber a resposta. Mas o pior é que todo ser humano quer saber essa resposta. Por que Deus escolhe pessoas para ser salvas? Esse texto de Paulo aos Efésios, ele é maravilhoso porque ele já nos dá um motivo, não pelo qual Deus escolhe, mas ele dá um motivo porque esse tipo de pergunta que a gente pode fazer é inútil. O texto nos diz que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E a palavra aí, o conselho da sua vontade, é a expressão telema no grego, que significa um decreto, aquilo que já está determinado. Então, quando Deus ele escolhe, predestina pessoas para a salvação, ele faz, não é por obras, não é por aquilo que eu acho, não é por aquilo que eu desenvolvo, mas é usando critérios dele. A palavra telema, algo que já está determinado por alguém, é algo que não depende dos outros, mas depende dele mesmo. Então, quando o texto diz que ele faz isso conforme o conselho da sua vontade, está dizendo que os critérios são deles e não são os nossos. Aí a gente se pergunta, mas cadê esses critérios que Deus usa para escolher na Bíblia? Não nos foram revelados. A gente só tem uma única explicação pela qual Deus salva pecadores, alguns pecadores, a graça. Deus executa a sua graça e salva. Mas por que ele escolhe esses e não escolhe esses? Não sei. Biblicamente a gente não vê nenhuma resposta. É por isso que é inútil a gente ficar se perguntando qual é o critério de Deus. Só nos resta aceitar, porque a Escritura é expressa em dizer isso. Uma outra coisa importante é que a eleição para a salvação, ela não nos livra de pregar o Evangelho, como algumas pessoas pensam. Deus escolhe pessoas para serem salvas, Deus já sabe quem vai ser salvo, então eu não me importo de pregar. Sábado que vem agora, inclusive, vamos ter um evangelismo aqui na área ali do mercado público, se Deus quiser, vai ser uma bênção. Aí a gente pode até perguntar, peraí, Deus escolhe, então o que é que eu vou fazer lá? Se Deus já vai fazer, Deus é o soberano, ele, segundo o conselho da vontade, sua vontade faz. O que é que eu vou fazer lá? Você vai. Por quê? Quem acredita que o homem pode, por si só, responder à salvação, comete um erro. Por si só.
Deus ele já disse que escolhe pessoas para salvação e ele alcança essas pessoas através da pregação da mensagem do evangelho. Isso inclui eu e você. Então é uma obrigação que todo cristão tem e é através desse meio que Deus já disse, isso a gente tem texto bíblico para responder, é através desse meio que Deus alcança os pecadores dos quais ele já alcançou. E essas pessoas recebem a fé segundo a vontade dele, o Espírito Santo vivifica e ele responde positivamente à salvação. Então, irmãos, a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo e aceitar o conselho divino. Por quê? Porque é dessa maneira que se compõe a igreja invisível. Se compõe desses sinceros crentes que já foram escolhidos por Deus antes de haver mundo. Mas quais são as implicações de viver nesse corpo, ou viver como um corpo de Cristo? A gente vai ver isso aqui. Eu queria até trazer essa imagem, que é a imagem de tem um esqueleto humano aí dentro da anatomia, e do outro lado os músculos. A figura do corpo de Cristo, que Paulo apresenta nas suas cartas, ela é maravilhosa porque a gente vai conseguir entender a interdependência que existe entre os membros. E nós sabemos muito bem o que é isso. Quando falta qualquer membro, eu não sei se alguém aqui teve algum acidente que teve que amputar algum membro. Eu conheço pessoas que já amputaram membros, ou por enfermidade, ou por um acidente que aconteceu, e a pessoa sente falta daquilo que foi retirado. Ela aprende a conviver, o corpo humano tem essa adaptabilidade, né? É impressionante, mas plenamente nunca mais será. Então, a figura do corpo de Cristo, ela tem a chamada intercooperação. Isolado de outros membros, ele pode morrer. Eu me lembro que uma vez estávamos na igreja, e na verdade tinha uns irmãos fazendo um serviço na igreja, e um deles estava usando uma maquita, e depois veio só a ligação: pastor, o senhor tem que vir aqui na igreja urgente, que um irmão aqui usou a maquita e arrancou o dedo. E aí, peguei o carro, fui lá, e ele disse: cadê o dedo? Eu perguntei: cadê o dedo? Ele: tá aqui, ó. Aí pegou, me deu o dedo assim, né? Já estava branco o dedo, né? E ele segurando assim com uma camisa. Eu coloquei dentro de um copo com água gelada. A gente foi para o hospital, para o trauma. E quando chegou lá no hospital, aí o médico disse: se tivesse chegado um pouquinho antes, a gente teria conseguido enxertar o dedo novamente. Mas, como passou muito tempo, o dedo isolado dos outros membros do corpo, ele morreu. Então, depois, no final, Deus ajudou ali os cirurgiões, eles pegaram uma parte da coxa, enxertaram e reconstruíram o dedo, né? Então, deu certo, mas plenamente não é do mesmo jeito. Então, você consegue entender a figura do corpo de Cristo muito claramente. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que precisa dessa intercooperação. Mas também temos a unidade de vida. O alimento do corpo corre em todos os membros. Lembra que a gente falou na semana passada? A seiva corre na videira. Como nós estamos enxertados na videira, nós recebemos esse alimento, é a unidade de vida. Também existe a diversidade. Membros aparentemente pequenos são extremamente necessários. Eu não sei se eu já falei aqui na doutrina, mas certa vez, na verdade, algumas vezes eu ouvia algumas pessoas dizendo que o dedo mindinho do pé só serve para a gente levar topada. Alguém já ouviu isso? Esse dedo mindinho não serve para nada, só para a gente levar topada. E, uma vez assistindo um noticiário, aí tinha um médico ortopedista, ele explicando que o dedo mindinho ele é extremamente necessário para manter o equilíbrio do corpo. E aí ele citou casos de algumas pessoas que, não por topada, mas por alguns tipos de acidentes, que tiveram que perder, amputar o dedo mindinho. E essa pessoa nunca mais conseguiu andar 100% sem vez ou outra cair. Ou seja, o dedo mindinho, que às vezes a gente diz que só serve para levar topada, ele é importante dentro do funcionamento do corpo. Então, diversidade. E a gente acha: mas rapaz, não serve para nada. Serve. O que dizer, né, irmãos, de um dente? Muito pequeno, um dente da nossa boca. Agora, se ele tiver cariado, você não consegue viver, você não dorme, você não faz nada.
Porque se um está doente, se um tem algum probleminha, todo o corpo vai sentir. E a diversidade existe. Cada um tem uma função específica. E dentro desse corpo, a gente vê que o cabeça é Cristo, dentro da analogia que Paulo usa. Ou seja, o comando devido à cabeça. Tudo que a gente dá um valor dentro da nossa cosmovisão ao coração. Tudo a gente fala relacionado ao coração, mas até a própria Escritura, quando fala algumas vezes de coração, se refere ao entendimento, né? É aquilo que vem da nossa mente, da cabeça. É o cérebro que comanda tudo. Então, o comando deve vir daqui. Se Cristo é o cabeça, Ele é que deve governar. Não somos membros? Ele é o cabeça? É por isso, irmãos, que a gente precisa se render ao senhorio de Cristo todas as horas. Todas as horas. E aí tem o destino da igreja. Né? Não só composição, mas destino. E o nosso artigo, ele finaliza dizendo isso. A igreja se compõe dos membros para serem chamados e convertidos nessa vida, mas não só aqui nessa vida, eles serem glorificados durante a eternidade. Aí é que entra o caráter escatológico do artigo, porque começa aqui e não tem fim, porque vai para a eternidade. Romanos 8, 29, diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo usa aqui uma sequência de ações divinas para mostrar aqui, de uma maneira didática, alguns itens que compõem a questão da salvação. Mas no final das contas a gente consegue entender aqui que tudo foi Deus que fez. Então, ele predestinou, ou seja, escolheu. Então, ele escolheu e depois chamou. Ou seja, alguém foi lá e pregou o evangelho. E aí, aos que chamou, aí ele também justificou. Ou seja, você é pecador, mas está justificado pela fé. E a esses que justificou, também glorificou. E aí se remete à questão da glorificação ao nosso destino final. A glorificação é o destino final dos crentes, da igreja invisível. A mensagem do destino final da igreja, infelizmente, hoje tem sido muito negligenciada nas igrejas. Mas também, não só pelas igrejas, mas está sendo negligenciada também por cada crente individualmente. Por quê? Porque, infelizmente, os crentes estão gostando hoje mais de ouvir coisas relacionadas à nossa vida terrena aqui, e não sobre a eternidade com Cristo. Hoje, os crentes querem ouvir mais sobre a boa vida aqui na terra, ou ouvir sobre vitória financeira. Quem não quer, hein? Vitória financeira, maravilha. Tem até Bíblia de estudo da vitória financeira. Quando eu olhei assim, eu digo, meu Deus, não é possível. E aí, muita gente comprando porque quer ter vitória financeira. As pessoas querem ouvir aqui sobre sucesso no casamento. Até algumas escolas dominicais aqui, a gente estava discutindo sobre esse assunto e viu que tem igrejas que convocam as pessoas que estão solteiras para poder ter um incentivo, né, para conseguir aí o seu matrimônio. E aí fazem terapia e juntam casais assim, ó, olhe para o lado, veja aí, veja se vai encaixar, conversa com fulano, com ciclano. Ou seja, misturando o religioso com a parte humana, nesse sentido, as pessoas gostam de ter mensagem assim. As pessoas hoje não querem mais saber no destino final, mas querem saber sobre uma ajuda, um auxílio no desenvolvimento profissional. Ou mesmo, se fizer um culto só para cura de enfermidades, aí, ó, lota. Parece, irmãos, que os nossos olhos não estão mais no céu. Parece que as pessoas não almejam mais a concretização do grande prêmio que o sacrifício de Cristo já comprou por nós. Que prêmio é esse? A glorificação. O nosso destino final. O teólogo Dr. Wayne Grudem, ele fala algo interessante nisso. Ele diz assim, olha, o passo final da aplicação da redenção ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram, de todas as épocas,
reunindo com a alma de cada um, e mudar o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos, dando assim, ao mesmo tempo, a todos os cristãos um corpo ressurreto como o seu. Irmãos, a maior bênção que eu e você teremos não vai ser pisar na rua de cristal, não. Ruas de ouro. Coroa que eu quero, com não sei quantos pingentes, não sei quantos diamantes eu quero na minha coroa. A maior bênção não vai ser isso, não, meu irmão. A maior bênção vai ser nós termos um corpo ressurreto como o corpo de Cristo. Porque aquilo que nos faz pecar hoje, que é essa mazela da nossa natureza humana, não existirá mais. Estaremos plenos para a glória de Deus. Mas só que os nossos olhos parecem que estão distantes disso. A gente quer se preocupar mais com as coisas aqui da terra. Isso aqui é a glorificação. Glorificação. Tanto é que o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, eu vou só ler aqui, os irmãos acompanham, para a gente encerrar. O apóstolo Paulo ele vai dizer, incentivando a igreja a colocar os seus olhos no céu. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não tem esperança. Ou seja, a igreja invisível, ela tem esperança. Agora, aqueles que não conheceram a Cristo não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia aqueles que dormem. Ou seja, Jesus que ressuscitou, ele vai trazer aqueles que já dormiram. Ele vai trazer, e o contexto aqui são aqueles que dormiram, não é aqueles que foi dormir na cama não, aqueles que morreram em Cristo. Versículo 15 diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, ou seja, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto, aí é só promessa, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, uma promessa como essa, nós não podemos esquecer jamais, porque é o cumprimento final da redenção em Cristo, aquilo que nós cantamos hoje, é o cumprimento final. E aí Paulo, depois de dar esse incentivo para a igreja, ele finaliza no versículo 18, dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aí, essa palavra consolo que está aqui, é a palavra grega parácletos, que significa refrigério, pegar alguém e colocar no peito, assim, como aquele aconchego, que é a mesma palavra que é relacionada ao Espírito Santo na Escritura. Esse consolo, esse refrigério que somente o Senhor pode nos dar. E aí Paulo diz, vivam em paz com essas palavras. Vivam em paz com essas palavras. Nós temos esperança, meus irmãos, temos esperança. Certa vez eu assisti um filme evangélico, é uma sequência de 2 documentários, Etal e Etal 2. Etal é uma palavra dentro de uma tribo que significa é verdade. Esses documentários, eles falam de uma tribo que não conhecia Jesus, nunca ouviam falar, e um casal de missionários foi lá e pregou o evangelho e a tribo se converteu. E é interessante que no filme 2, eles vão mostrar um pouco da vida dos nativos, e quando chega o momento deles mostrarem os funerais deles, e eles dizem assim que é algo terrível. Porque eles choram e às vezes até se jogam nas covas, junto com os mortos. Porque eles não têm esperança nenhuma depois da morte. Nenhuma. E aí o missionário, ele até diz no documentário, quando eles se convertem, e nós mostramos através da Escritura, de que aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus, eles têm um destino final garantido, a vida deles muda completamente. Completamente. Por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Eu e você, nós temos isso. E é fruto da igreja invisível, essa composição do corpo. Amém, meus irmãos?